Temos então connosco hoje para esta workshop de técnicas de reportagem focada no vídeo e no videojornalismo, o Nuno Vieira, que é um empreendedor social, desenvolve há 25 anos projetos nesta área e tem dedicado os últimos 12 anos à luta contra a obesidade infantil. Cria, produz, realiza projetos pedagógicos, investindo as suas competências em novas formas de comunicação diferenciadas. É formador e nos últimos anos realizador e encenador e já vestiu a pele de ator e foi para o terreno abraçar super-heróis. Mostra, reflete, questiona e implementa através da arte, utilizando o texto, o vídeo, a música como elo de ligação. Pronto, está apresentado então o nosso convidado. Eu, antes de lhe dar a palavra e então só ver as respostas que já recebemos aqui à nossa pergunta inicial, sobre quais são as vossas expectativas. Temos então já aqui pelo menos 5 respostas. Edição, tempo ideal das reportagens, ângulos de filmagem, como ter uma boa qualidade de vídeo e o que devemos gravar, programas de vídeo completos e sem pagar, penso que isso é uma curiosidade para todos, conhecer técnicas, dicas para produzir vídeos bons e aceitáveis. Podem ir continuando a responder se quiserem, nós vamos recebendo ainda as vossas respostas, mas entretanto passaria então aqui a palavra ao Nuno e a tela é tua, podes começar quando quiseres. Ok, obrigado Margarida pelo convite, é com muito gosto que estou aqui, por várias razões, e uma delas é porque eu acho que este projeto destes jovens é muito interessante e porque eu acho que é extremamente ambicioso, porque são eles que no futuro nos podem fazer a diferença e nos podem dar uma resposta diferenciada também em relação aos conteúdos que nós possamos vir a ter nos média, na comunicação, na televisão, na rádio, na internet ou em qualquer plataforma que trabalhe com a informação. Porque, como nós sabemos, ou seja, hoje em dia, quer seja na televisão ou na rádio, a comunicação, a informação, as reportagens são uma chave de trabalho, quer seja para os repórteres e para os jornalistas, mas também para as pessoas que estão por trás das estações de televisão, que estão por trás das rádios e que estão por trás de todo o média e todos estes órgãos de comunicação. Portanto, se eu puder contribuir um bocadinho e se puder ajudar-vos para que vocês possam desenvolver algo mais ou possam, digamos, complementar a informação para poderem no futuro ajudar-nos também a nós a preencher esta questão da informação, melhor. Sendo um público-alvo também estudantil, acho que é sempre interessante. Pronto, e aquilo que eu quero partilhar com vocês, no fundo, tem um bocadinho a ver com a minha experiência pessoal e também a nível profissional e com a minha experiência que eu tenho como espectador, ou seja, como público, porque quando eu ligo a televisão ou quando eu vou no carro ouvir a rádio, as notícias são importantes para mim e eu estou sempre atento. E há notícias que realmente que eu me ligo mais e há outras notícias que eu simplesmente desligo. E eu acho que isso é o que faz muitas vezes a diferença nos jornalistas, ou seja, é a nossa capacidade de apresentar a reportagem ou a história, ou seja, o conteúdo. Então, eu acho que das coisas mais importantes que nós temos, eu anotei aqui rapidamente algumas coisas, algumas perguntas que a Margarida lançou em relação às vossas questões e ao vosso interesse neste workshop, como questões de edição, o tempo de filmagem, os programas de vídeo e outras coisas. Eu depois, Margarida, pedia que eventualmente ao longo deste tempo, que sempre que achasses importante que fosses interrompendo, no sentido de eu ter noção destas necessidades que eles têm, para nós podermos rentabilizar melhor este tempo e para eu poder responder melhor às questões deles. Pronto, a primeira coisa que eu vou dizer-vos é que eu acho que o conteúdo é, digamos, a chave de tudo isto. Porquê? Porque nós temos aqui duas formas. Podemos ver o conteúdo, o objetivo, no fundo, o objetivo, o propósito do nosso conteúdo. Ou seja,
Pode ser lançado o desafio através da escola, onde vos podem pedir para vocês desenvolverem, fazer uma reportagem sobre determinada matéria, ou então este conteúdo pode ser pedido por uma rádio, por uma televisão, etc, etc. Então, é muito importante quando nós, quer seja através de um concurso, ou quer seja em termos futuros, em termos profissionais, em termos de trabalho, nós partirmos logo daqui, da raiz, da metafísica de todo este processo, que é a informação, o conteúdo, para nós podermos sempre tentar ver as coisas de forma diferenciada. E eu acho que isto é exatamente o que vai acontecer neste workshop. Alguns de vocês que estão desse lado podem achar que aquilo que nós estamos aqui a tratar, que é redundante, digamos, que é mais do mesmo, e há outros de vocês que poderão estar mais atentos e encontrar aqui algumas coisas que no futuro possam fazer a diferença. E eu acho que isto começa por aqui, em termos de conteúdo, que é nós tentarmos sempre encontrar coisas que sejam diferentes, ou seja, na diferenciação, porque existem aqui dois aspectos. Existe o processo da execução, que é, digamos, o trabalho final, o produto final que nós vamos apresentar, mas esse produto final deve ser começado a trabalhar logo desde o início, no processo da diferenciação. Então, quando alguém nos pede para nós fazermos algum trabalho, eu acho que é muito importante nós termos bem a noção de que tipo de trabalho é que é. Então, começamos logo por pensar no público-alvo, não é? Ou seja, estão a encomendar-me um trabalho. Ou seja, para quem é que se destina este trabalho? Isto é uma reportagem, é uma peça? O que é realmente este trabalho? Então, logo nestes primeiros contactos, quando nos pedem algum trabalho, quer seja um professor ou quer seja, digamos, alguma entidade, nós temos que saber muito bem, ter muito bem definido o objetivo e nunca podemos partir para o segundo passo sem percebermos exatamente este primeiro passo, que é definir muito bem o conteúdo. E aqui entra o tempo. Ok, uma das questões que vocês tinham em termos do tempo de filmagem. Geralmente, as reportagens, quer seja de vídeo, ou seja, nós podemos ter uma grande reportagem, não é? Para um canal de televisão. As estações de televisão, neste momento, estão novamente a incluir e a investir nos formatos de grande reportagem, ou seja, estão a incluir nos telejornais, por exemplo, reportagens que vão já para os 20 minutos. Mas, geralmente, as reportagens são sempre peças mais curtas. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então, vamos ao princípio, que é perceber o objetivo. Qual é o objetivo? Então, nós temos que perceber que, ou seja, geralmente o nosso cliente, quer seja a estação ou rádio, há de nos dizer alguma coisa em relação a isso. Se é um trabalho da nossa iniciativa, então nós devemos também definir isso. Ou seja, o meu objetivo é para um telejornal, eu vou fazer uma reportagem sobre determinada matéria, e eu, sabendo que os telejornais, maioritariamente as reportagens andam ali entre os 30 segundos, 1 minuto, etc, etc, então eu devo já definir a minha reportagem como um tempo médio. E esse tempo médio tem muito a ver com o objetivo. Eu não sei, Margarida, e se efetivamente estás de acordo em relação, por exemplo, a esta questão das reportagens? Sim, as reportagens que eu digamos, da avaliação. As reportagens têm que ter no máximo 3 minutos, sim, pelo menos nos Jovens Repórteres. Mas é como dizes, as mensagens mais curtas às vezes são mais impactantes, de facto. Ok. Começa mais fácil. Ficar no meio do corpo. Pois é, gente. Desafio aceito. Eu não sei se é alguém que está a tentar fazer uma questão, Margarida. Não, era mesmo. Microfones abertos. Era, já está resolvido. Ok. Então, pronto. Eu acho que é fundamental, realmente, nós vamos partir desse princípio de entre os 2 e 3 minutos para termos como tempo base. Então, quando nós estamos a pensar, eu penso sempre em termos de guião. Ou seja, eu vejo tudo, quer seja uma reportagem, quer seja uma longa-metragem, eu tento sempre ver logo um resultado final. Porquê? Porque isto vai antecipar uma série de questões que eu tenho. Então vamos imaginar, vamos, por exemplo, trazer para aqui, para esta sessão, nós temos, vamos simular, por exemplo, que temos a Greta Thunberg
não é? Que vem novamente ao nosso país e que desta vez tem uma missão diferente. Vem perceber, por exemplo, o que é que se está a passar nesta questão, nesta nossa fábrica que nós temos de carvão, que vai ser agora supostamente desmantelada em novembro, mas que na realidade há aqui alguma coisa estranha por trás. Então ela vem aqui. E nós temos o desafio de criar, ou seja, de preparar uma reportagem sobre esta figura, no fundo, que é muito mediática, mas quando nós pensamos nisso, nós já sabemos, ok, então a Greta vem cá e eu vou apresentar, tenho que ter um produto final no máximo de 3 minutos. Então, o que é que eu quero? Ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrevistar a Greta, certo? Então eu começo logo aqui a desenhar o meu conteúdo. Antes de eu, inclusivamente, começar a pôr as pequeninas coisas, as perguntas, os materiais, as imagens, os planos de corte, entre as outras coisas que nós já vamos falar, eu tenho que ver o resultado final. Eu tenho que ter a capacidade de ver o resultado final. E quando eu vir este resultado final, há uma preocupação que eu tenho que ter. Isto tem que ter interesse para o público. Porque 3 minutos ou 2 minutos em televisão é muito tempo. Aparentemente nós pensamos, 2 minutos, 3 minutos é uma coisa rápida. Depende da dinâmica que nós vamos implementar e depende do interesse que nós vamos suscitar no espectador. Porque pode ser realmente uma coisa curta ou pode ser uma grande seca. E por isso é que existem tempos específicos para a atenção do espectador. Como vocês sabem, por exemplo, quando nós trabalhamos a nível de publicidade, a publicidade tem ali um timing inicial entre os 7 e os 10 segundos que são essenciais para captar, para agarrar o espectador. Porque se a publicidade não for atrativa e se não tiver, efetivamente, logo ali algumas linhas de comunicação importantes, as pessoas simplesmente desligam. E a publicidade é um meio de estudo muito importante, por exemplo, para nós podermos chegar à reportagem. Porque a reportagem também tem exatamente o mesmo objetivo. Ou seja, nós sabemos que temos 3 minutos, mas como é que nós vamos começar esta reportagem? Nós vamos começar de uma forma diferenciada ou vamos começar de uma forma, no fundo, entediada? É claro que nós temos que começar isto de uma forma atrativa. Então, antes mesmo dos conteúdos, nós temos que ver. A primeira coisa, ok, eu vou ter uma reportagem de 3 minutos com a Greta, mas eu, se calhar, tenho que perceber o que é que ela já fez, o que é que já lhe perguntaram, mas eu vou fazer as mesmas perguntas do que todos os repórteres fazem, ou vou fazer perguntas diferentes. Eu quero saber porque é que ela vem cá, mas eu também quero fazer uma coisa diferente. Então começamos logo aí a tentar perceber, ok, que estes 3 minutos têm que ser uma coisa diferente e tem que ser uma coisa atrativa. E temos que pensar logo no início. O início tem que ser uma coisa de charam, ok? Ou por aquilo que eu vou passar ao espectador, ou ao público, por aquilo que eu vou dizer, tem que agarrá-los, ou seja, e por isso é que tantas vezes nós vemos que muitas vezes o que resulta mais são as informações sensacionalistas. Porquê? Porque ao ser sensacionalista, as pessoas de alguma forma ficam presas. E nas reportagens também temos que trabalhar um bocadinho com essa matéria. Então, no fundo, a diferenciação acaba por ser sempre um ponto-chave. Mas isto vai nos levar aqui a outra coisa, que é, ainda neste processo da visão final. Eu sei que, ok, são 3 minutos, mas estes 3 minutos eu vou ter que dividi-los. E aqui volto também, no fundo, ao planeamento e ao guião, que eu vos falei há pouco, que eu vejo sempre as coisas como um guião. Então, eu tenho 3 minutos, eu vou fazer uma linha do tempo, nestes 3 minutos, e sei que essa linha do tempo tem 3 partes principais. Tem uma introdução, que tem um desenvolvimento e que tem uma conclusão, ou um desfecho. Então, eu já vou começar a olhar para isto em termos gerais, pensando sempre nessas 3 fases. O que é que eu vou querer para a introdução? Ok, a introdução eu já sei que tem que ser uma coisa que agarre o espectador. Tem que ser de alguma forma diferenciada. Então, vou começar com uma pergunta. Vou começar com imagens de arquivo. Vou começar com o testemunho de alguém. Como é que eu vou começar esta fase de introdução? E eu já estou a fazer o meu guião. Então, eu a partir daqui eu vou passar para o próximo passo. Ok, eu já sei. Então, eu quero fazer uma introdução. Então, vou falar sobre
a Greta, que veio cá, e da importância, o que está por trás da visita dela. A fábrica de carvão. Ok, a fábrica de carvão. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma pergunta sobre a Greta na introdução e vou falar sobre a fábrica de carvão. Quanto tempo eu vou falar sobre a fábrica de carvão? Se calhar falo aqui 20, 30 segundos, mais uma pergunta, já estou com 30 ou 40 segundos. Será que estes 40 segundos, no fundo, são esta fase de introdução? Vou precisar de muito mais tempo para o desenvolvimento, para explicar e para ter perguntas de outras pessoas? Ok, então vou manter-me aqui nos 30 segundos para a introdução e depois vou passar para a segunda fase, que é a fase do desenvolvimento. E vou começando a colocar as questões mais importantes, talvez, que devem, no fundo, esclarecer a reportagem e o motivo que nós estamos a fazer, que é a fase do desenvolvimento. E então vou começar, no fundo, a encher. O desenvolvimento é, digamos, aquilo que tem mais conteúdo e que vai dar mais informação ao espectador. E depois de ter todo, no fundo, de colocar aqui nesta fase de desenvolvimento todas as minhas questões, todas as minhas dúvidas, mesmo aquelas mais disparatadas, que eu acho que o que pode fazer a diferença é nós colocarmos tudo em cima da mesa e depois de colocar tudo em cima da mesa perceber efetivamente que pode, dentro às vezes destas questões, até do nonsense, do disparate, de haver coisas que são realmente importantes e que são coisas que podem fazer a diferença. Então nós vamos depois então para a última fase, pensar aqui de alguma forma como é que nós vamos fechar esta reportagem. Portanto, resumindo aqui este primeiro bloco que eu estava a falar, eu vejo sempre as coisas num todo. Imaginando, a Margarida agora falava comigo e dizia, Nuno, eu preciso que tu me faças uma reportagem sobre os jovens repórteres. E eu iria pensar logo, ok, esta reportagem sobre os jovens repórteres, muito bem, isto, para onde é que isto vai? Isto vai para a internet, vai para a RTP2, que geralmente tem interesse nestas matérias, vai para onde é que vai? Ou seja, qual é o canal, o veículo, a veiculação, para onde é que isto vai? E a Margarida vai-me dizer, ok, isto vai para a internet, ok, vai para a internet. Então, nós sabemos que isto tem um tempo de 2, 3 minutos. Ok, muito bem, certo. Então, e qual é o motivo? Ou seja, qual é o assunto? Ok, pronto, no fundo é Greta ou o que quer que seja. E eu começo logo na minha cabeça, começo logo a processar isto. Epá, então, 2 minutos, 3 minutos, vou pôr música, o que é que eu vou pôr, tenho perguntas, tenho reportagens, quem é que eu posso entrevistar que faça a diferença? Ok, vou tentar entrevistar o Ministro do Ambiente. Ok, não, o Ministro do Ambiente já tem muitas entrevistas. Pá, porque é que eu não vou entrevistar alguém? Ou seja, eu começo logo a tentar encontrar coisas diferentes, mas eu vejo o resultado final. E quando eu vejo o resultado final destes 3 minutos, eu começo logo a pensar também um bocadinho em termos da edição, da pós-produção. Eu começo logo a pensar, isto é uma coisa que vai viver de respostas, vai viver de perguntas, vai viver de informação, ou é uma coisa que precisa de mexer na parte também da emoção? Ou seja, precisa de envolver as pessoas emocionalmente. Ok, se estamos a falar de uma coisa ambiental, provavelmente não é tão emotiva, é uma coisa mais ou seja, de informação e é uma coisa de alguma forma que possa mexer nas pessoas e possa ser muito assertiva. Se estamos a falar de algo que envolve o ser humano, que envolve uma tragédia ou uma coisa qualquer, então talvez possa ter a trabalhar ali também com o lado da emoção. Então eu começo a emoção, já começo a pensar em música, já começo a pensar noutras coisas, que ficam ali uns tapetes, etc, etc. Mas eu vejo sempre o produto final. E acho que esta pode ser uma das chaves, que é nós termos a capacidade de perceber bem o conteúdo e de começar logo a desenvolver em termos de produto final. Pronto. Outra coisa que eu também acho que é muito importante e que eu faço isso muitas vezes com os meus estagiários e com... isto tudo é muito simples. As pessoas complicam muito. Às vezes a malta tem grandes teorias, grandes metas, grandes objetivos. Não, isto tudo é muito simples. Então, uma das coisas, a minha Bíblia é trabalhar com os elementos. Ou seja, já passamos esta primeira fase, onde eu tento ver o resultado final e tento sempre pensar na diferenciação, porque este resultado final vai-me ajudar muito depois para a pós-produção. Eu tenho sempre uma Bíblia.
que é, eu trabalho com os elementos naturais. Há 2 elementos que estão em todo o lado e que nós nunca nos podemos afastar deles. Eles servem para tudo, que é o tempo e o espaço. Portanto, mesmo aqui nesta questão de uma reportagem, o tempo e o espaço terão forçosamente que estar presentes. Vocês não conseguem encontrar nada que não tenha tempo e espaço, porque tempo e espaço são 2 elementos vitais para tudo. Então, estes são os primeiros elementos, ou seja, quando alguém nos fala de alguma coisa, eu começo a fazer o guião e começo a estruturar as coisas. Esta é a minha Bíblia, muito simples, tempo e espaço. Onde é que vai acontecer, ok? Portanto, e quando é que vai acontecer? Porque isto é assim que eu começo a estruturar, digamos, a minha reportagem. É, ok, se for a Greta, ou o que quer que seja, quando é que ela vem cá e onde é que ela vai estar. Portanto, são logo estes elementos. E depois, nós começamos a acrescentar outros elementos, que é quem é que está envolvido nisto, portanto, quem é que eu quero entrevistar, quem é que eu quero envolver. E aqui eu começo também neste guiãozinho básico, eu vou acrescentando, já tenho o tempo e o espaço, portanto, vou acrescentar outros elementos. Quem é que eu quero entrevistar? Quero entrevistar o ministro, quero entrevistar a ministra, quero entrevistar o senhor da esquina, quero entrevistar o porteiro da fábrica, quero entrevistar... Ok, depois quero que... Portanto, começamos a acrescentar, não é? Depois nós começamos depois de percebermos as pessoas que vão estar envolvidas e a forma como vão estar envolvidas, eu vou para o quê, okay? Que é outro elemento fundamental que está diretamente associado ao quem. Portanto, eu já tenho o quem. Eu tenho a ministra ou tenho o ministro do ambiente ou do que quer que seja. Então, eu tenho o ministro e eu agora quero saber o quê. O que é que eu quero do ministro? Então, eu quero fazer determinadas perguntas. E nestas perguntas, eu tenho sempre que ter em conta o fator da diferenciação. Qual é a pergunta que eu vou fazer ao ministro? Vou fazer ao ministro uma pergunta que toda a gente faz, ou eu vou fazer ao ministro uma pergunta que efetivamente possa acrescentar valor à minha reportagem? Porque se calhar essa pergunta pode ser o início da minha reportagem. Porque eu quero que o início da minha reportagem seja diferente. Eu quero que o início da minha reportagem capte a atenção do espectador. Então, se eu souber de antemão que eu posso fazer uma pergunta que pode motivar as pessoas, essa pergunta deve ser colocada logo, eventualmente, de início, se eu achar que isso é interessante. Então, aqui vamos sempre bater também um bocadinho na questão da diferenciação. Quais são as perguntas que eu vou fazer? De que forma é que eu vou fazer? Vou fazer uma pergunta direta ou vou fazer uma pergunta indireta? Se calhar, se eu fizer uma pergunta indireta, posso ter mais possibilidade de chegar onde eu quero. Porque eles são muito experientes, as pessoas, quando respondem a estas questões, geralmente sabem o que é que os jornalistas vão perguntar e estão preparados para isto. Então, muitas vezes, se nós fizermos perguntas indiretas e se nós formos por outro lado, nós temos mais possibilidades de chegar aonde nós queremos. Mas é sempre fundamental nós termos em conta que estas perguntas vão ser chaves. Então, nós estamos a trabalhar, voltando aqui um bocadinho atrás, estamos a trabalhar com os elementos. Eu acho que isso é fundamental. Portanto, onde o tempo e o espaço, não é? Começamos a definir, a pôr no papel o tempo e espaço, ok? Quem é que nós queremos para isto e o que é que nós queremos dessas pessoas, ou seja, que tem muito a ver com as perguntas e tem a ver, no fundo, com outras coisas. Depois de nós, porque as pessoas são sempre o mais importante das reportagens, não é? Porque senão pode deixar de ser uma reportagem para ser digamos, um documentário ou ser um informativo. Portanto, se nós queremos uma reportagem, o ser humano é sempre a chave, é sempre o ponto de conflito. Portanto, nós temos que ter sempre as pessoas à frente disto. Não é? As pessoas é que, no fundo, nos podem conduzir o nosso projeto. Nós começamos logo também a ver aqui outra coisa, que é os materiais. Se trata de uma reportagem, eu não estou a falar ainda em meios técnicos, eu não estou a falar ainda em recursos, estou a falar em termos de materiais. E estou a falar em termos de materiais pensando no meu produto final. Porque quando, no início, a Margarida me disse
que eu queria que eu fizesse uma reportagem sobre os jovens repórteres, e quando eu soube que tinha 2 ou 3 minutos, eu vi logo alguma coisa. Nós, quando nos falam, o nosso cérebro projeta logo uma imagem. E essa imagem nós devemos agarrar-nos de alguma forma a ela, porque muitas vezes essa imagem é, digamos, a essência da diferenciação, porque é uma imagem espontânea. E muitas vezes a criatividade está na espontaneidade. Porque quando nós começamos a pensar muito, o trabalho é giro, mas às vezes quando alguém nos fala alguma coisa e nós temos logo uma ideia, essas ideias, essa espontaneidade pode fazer a diferença. Portanto, e quando nós vimos aqui para a questão dos materiais, agora ainda dentro desta linha do seguimento do quem e do quê, portanto, o quê? Eu já sei que vou fazer perguntas, eu começo a pensar em termos de materiais. E materiais, estou a falar em termos de imagens, porque quando se fala numa reportagem, tudo isto são materiais que, no fundo, depois de editados, vão dar um resultado final, que é a nossa peça, ou a nossa reportagem. Então eu começo logo a pensar também em termos de materiais. E da mesma forma, no processo criativo, que eu meti as perguntas, mesmo as mais disparatadas, dentro de um circuito, eu vou começar a pôr materiais também dentro de um circuito. Ou seja, vou pôr, então pronto, o que é que eu quero? Quero o aeroporto, porque ela, como é que a Greta vem? Vem de avião? Se calhar não vem de avião porque o avião vai poluir mais o ambiente, ou ela quer sensibilizar. Se calhar ela vem sei lá, num carro elétrico, vem de, não sei de onde é que ela vem, vou tentar perceber, se calhar vem num carro elétrico, se ela quer sensibilizar esta questão do ambiente, se calhar ela vai, então um carro elétrico, ok, que tipo de carro é que é, de onde é que vem, qual é o percurso, etc, etc. Muito bem, então era giro eu ter materiais, ok, eu fazer uma filmagem, podia pôr se calhar uma câmara dentro do carro, era giro, ou então arranjar outro carro que acompanhasse uma parte da viagem. Eu começo já a ver mais materiais diferenciados, e vou complementando por aí. Ou seja, então o que é que eu posso ver mais? Ou seja, será qual é o percurso que ela faz? Eu começo à procura de coisas que, no fundo, são conteúdos que me vão ajudar a preencher estes 3 minutos que eu tenho, que é o resultado final. Então, ainda antes de eu entrar aqui propriamente na parte da produção, eu já tenho aqui uma série de coisas na minha cabeça. Eu já sei, portanto, que isto vai ter 2 ou 3 minutos, que é definir, e se alguém não definir, eu tenho que encontrar logo essa resposta. Portanto, quando me pedem alguma coisa ou quando eu tenho iniciativa, eu tenho que ter logo essa resposta. Tenho que saber quanto tempo é que isto vai ter, que é para começar a preencher isto. Portanto, tenho que saber quem é que eu quero envolver, de que forma é que eu quero envolver e sempre tendo aqui a questão da diferenciação. Então, eu já tenho aqui, eu já começo a ver alguma coisa. Eu já começo a ver entrevistas, reportagem, 3 minutos, já vejo música, já vejo aqui coisas que podem ser diferentes, porque eu quero ser diferente e quero ver sempre as coisas de uma forma diferente. Então eu já tenho uma base de trabalho. Esta é a minha base de trabalho. Ok? E eu agora, quando eu tenho a base de trabalho, eu vou começar a entrar no processo da produção. E o processo da produção é, primeiro, as pessoas. Porque eu não posso trabalhar se eu não tiver pessoas, não é? A não ser que eu faça tudo sozinho. Portanto, mas mesmo fazendo tudo sozinho, eu vou precisar sempre das pessoas. Portanto, então, eu começo pelos recursos, pela equipa técnica. E agora estamos noutra fase, deixamos aqui o processo criativo, ou o processo, digamos, daqui da análise e da identificação do tipo de trabalho que eu quero ter, sempre diferenciado, e começamos a entrar na parte da produção. A parte da produção. Primeiro, pessoas. Quem é que eu necessito? Então, nós estamos a falar de uma reportagem. Portanto, uma reportagem, assim como existem 2 elementos base, que é o tempo e o espaço, ok? No vídeo, nos audiovisuais, existem 2 elementos-chave, que é a imagem e o som. Então, a imagem e o som, quando eu estou a pensar numa equipa, são logo os primeiros que eu vou definir. Ok, quem é que vai filmar? Então, ou vou eu filmar, ou vai o João. Ok, vai o João. Então, eu começo por definir equipa. Filmagem, João. O som, quem é que vai fazer o som? Ok, o som vai o António. Se eu vou fazer uma reportagem até com um telemóvel, mesmo que eu parta do princípio que vou fazer uma reportagem com um telemóvel, e hoje
como vocês sabem, há muitas coisas que se fazem com o telemóvel, e bem feitas, e ainda bem que os telemóveis existem, porque o que nós queremos muitas vezes é que a informação chegue, portanto, os telemóveis permitem isso, e nós vemos imensas situações nas notícias que só as conseguimos ver porque os telemóveis captaram, não é? Porque se os telemóveis não captassem, as pessoas não têm uma câmara em casa, não é? A maior parte das pessoas não tem uma câmara em casa e nunca poderia ter dado essa informação. Vemos coisas de atentados, vemos coisas de violência nas ruas, vemos coisas onde os telemóveis são uma ferramenta fantástica para isto. Pronto, mas em termos de, voltando aqui à parte dos recursos e à parte da produção, nós estamos na fase da produção, portanto, eu começo por identificar logo, ok, então tenho a imagem que vai fazer tal pessoa e o som que vai fazer a tal pessoa. Depois, vou para um terceiro plano, que é a parte da iluminação. O que é que acontece? Quando nós vamos fazer uma reportagem, ou quando nós vamos fazer um trabalho qualquer, nós temos que saber, temos que ter sempre presente o tempo e o espaço, porque esses dois elementos estão sempre na nossa raiz. Assim como em termos de produto, a imagem e o som são chaves, não é? O tempo e o espaço também. Então, eu entrei agora aqui na questão da produção e dos meios técnicos, não é? Das pessoas dos meios técnicos. E eu vou outra vez lá atrás, um bocadinho, e vou pensar em termos de tempo e de espaço. Então, onde é que isto vai acontecer? Isto vai acontecer na rua, na estação, à porta da estação de comboios de Santa Apolónia, onde quer que seja. Na rua, ok. Então eu sei que vai na rua. Portanto, eu sei que vou ter luz de exterior. Ok. Quando é que vai acontecer? Vai acontecer de dia ou à noite? Ok, vai acontecer à noite. Então eu à noite não tenho iluminação. Eu posso ter uma luz que está cá fora. Então, eu primeiro tenho que ser competente e tenho que perceber, se eu quero fazer uma reportagem que faça a diferença, eu não posso fazer uma reportagem às escuras. Não é? Até posso ter um conteúdo brutal e posso ter alguém que me dá uma informação que até pode estar tudo escuro, mas é uma informação que vai fazer a diferença. Está bem, mas o que nós queremos é pensar em tudo. Então, vamos trabalhar com o tempo e o espaço e saber onde é que vai ser, quando é que vai ser, de que forma é que vai ser. Então, eu já sei que isto vai ser de dia ou vai ser à noite, e que, eventualmente, portanto, eu posso necessitar de alguma coisa. Se for durante o dia, provavelmente eu não tenho iluminação. Numa reportagem de exteriores é difícil eu ter iluminação, não é? Porque mesmo os repórteres de exterior não andam com projetores para iluminar. Mas nunca é demais nós sabermos. Porque há situações, por exemplo, que fazem a diferença de pessoas que às vezes com um refletorzinho levam um refletor, têm uns refletores daqueles dobráveis que levam dentro de uma mochilinha pequenina, ou têm uma esferovite, se vão fazer uma entrevista, por exemplo, às pessoas. É sempre importante, se nós sabermos para onde é que vamos, que é para nós começarmos a preparar aqui os nossos materiais, as nossas coisas. Então, eu sabendo que estou aqui a definir a minha equipa, tenho que perceber se vou precisar de alguém para me ajudar na iluminação ou não. Eu sei que vou precisar de imagem e sei que vou precisar de som, que são os bases, os fundamentais. Será que vou precisar de alguém para a iluminação? Então, se eu tiver informação, se eu for competente, se eu pensar de todas as formas e for lá atrás à diferenciação, eu vou querer saber tudo. Porque isso vai fazer a diferença. E os grandes jornalistas, os grandes repórteres, eles que sabem tudo. Eles sabem tudo, eles, por exemplo, para terem uma fotografia de uma figura pública, ou nem sei o que mais, eles vão às fontes deles, vão a todo lado, para saber onde é que essas figuras estão, a que horas é que elas saem, qual é o restaurante que elas vão, onde é que... Nós cá não temos tanto esse fenómeno dos paparazzis. Agora, lá fora, uma fotografia pode valer 100 mil euros, pode valer 200 mil euros, 300, mais ainda, pode valer uma fortuna. Porquê? Porque eles mexem-se. Eles pesquisam e vão fazer todos os pontos. Então, aqui nós também temos que tentar sempre ver as coisas dessa forma, de ver a diferenciação, abordar sempre a informação e a notícia de forma que possa ser diferenciada. Então, vamos na produção. E eu vou primeiro pôr as pessoas. Ok, eu já sei que tenho uma câmara, eu sei que tenho uma pessoa para o som e, eventualmente, que tenho uma pessoa para a iluminação ou não. Então, será que estas 3 pessoas são suficientes? Em princípio, são suficientes.
Agora, de repente é assim, eu consegui uma entrevista com a ministra da tutela, do ambiente, do que quer que seja. Ou a secretária, um secretário de Estado, ou a secretária de Estado. Consegui uma entrevista com a presidente ou a diretora. E eu estou a explicar no feminino porquê. Porque nós temos que perceber também do ponto de vista sempre da diferenciação, desde o princípio que eu falo nisto. Então, se eu tenho a sorte, ou se eu consegui fazer uma entrevista a uma ministra, ou uma pessoa, ou uma figura feminina relevante, eu tenho que pensar na imagem dela e tenho que pensar na relação que eu vou criar com essa pessoa. Então, nós não podemos entrevistar uma pessoa, ou podemos, e muitas vezes isso é o que acontece, mas se nós tivermos isto preparado, e se nós tivermos isto de alguma forma conquistado, nós vamos ao Ministério, ou vamos dizer quê, e temos lá a ministra ou a assessora à nossa espera. Se nós levarmos, pensarmos assim, a ministra deve estar penteada, se calhar pode estar penteada, ou pode estar maquilhada, então, eu posso fazer aqui, digamos, e criar uma relação, até aqui quebrar o gelo e ter logo aqui, dar um lado profissional, etc., se eu pensar em termos de maquilhagem. Então, não é só o som, não é só a imagem, não é só a iluminação, eu também posso pensar em termos de diferenciação. Então, posso levar uma maquilhadora. Eu não tenho uma maquilhadora profissional, mas eu vou à internet e posso saber que eu posso tirar os brilhos com um bocadinho de pó de arroz. O que é que eu preciso? Quais são os materiais que eu preciso? Preciso de uma esponjinha, preciso de um pozinho de arroz, preciso de um pincel. Ok, então posso pedir a uma colega minha, a uma amiga minha, para me ajudar nesse sentido, e antes de fazer as filmagens, ter um Kleenex ou ter 2 Kleenex, ter os materiaizinhos de maquilhagem. Então, já tenho a equipa completa praticamente. Eu tenho um operador de som, operador de imagem, iluminação, e tenho uma pessoa que me vai ajudar na imagem, porque a imagem para mim pode ser ou não muito importante. Então, isto é a equipa. Eu tendo 2 pessoas, então eu já sei, tenho o operador de imagem. O operador de imagem precisa de uma câmara, ou precisa de um telemóvel. Então eu já dou para outro passo seguinte, que é, portanto, tenho o conteúdo, onde eu já pensei em termos básicos, tenho comecei a entrar na linha da produção, onde eu tenho as pessoas, e agora eu quero perceber o que é que cada uma dessas pessoas precisa. Porque eu estou a fazer a produção, e eu não posso ir para o terreno sem os meios técnicos necessários. Então, tudo isto está ligado de uma forma muito simples, que é, nós entramos aqui em cadeia, e percebemos que o operador de imagem só faz sentido se ele tiver uma câmara. E essa câmara deve ser alguma coisa que essa pessoa domine, não é? Seja um telemóvel, ou que seja o que for, um telemóvel também tem que se dominar. Porque as pessoas hoje em dia pensam, o telemóvel é gravar. Não. Hoje em dia, a maior parte dos telemóveis podem dar-nos muito mais do que aquilo que nós achamos. Porque eles têm a exposição, vocês fizeram um workshop de fotografia, provavelmente, não sei se falaram sobre isso, mas hoje em dia, com a internet, é das melhores coisas que a internet tem, essa informação. Nós temos telemóveis que dá para exposição, nós podemos pôr mais ou menos exposição, baixar o diafragma, subir o diafragma, podemos gravar em 30 frames, podemos gravar em 60 frames, podemos gravar em vários formatos em termos de qualidade, não é só qualidade, tem aqui. Então, é importante perceber que se aquela pessoa que eu achei que era importante, se tem um material para ela, e eu vou escrever, ok, então o João, que vai filmar, como é que ele vai filmar? Ele tem material? Não tem material? Se não, tem que arranjar material? Não tem que arranjar material, ele arranja. Ok. Então o João tem material, está tratado. O António vai fazer o som. Como é que vou gravar? Vou gravar diretamente no telemóvel? Vou gravar com o som à parte? Como é que eu vou gravar isto? Como é que eu vou fazer? Tenho microfone? Não tenho microfone? Se eu vou fazer uma entrevista de mão? Ok. Então, eu de repente penso assim, cheguei à parte do microfone, e penso assim, o som, a captação do som é importante. Assim como eu, quando pensei na imagem, me lembrei da iluminação e voltei lá atrás, onde eu vejo o tempo e o espaço, em termos de microfone, eu também penso assim. E penso assim, ok, eu quero fazer um trabalho de qualidade. Então, neste trabalho de qualidade, o som é muito importante. Eu vou ter um microfone de mão ou não? Era bom ter um microfone de mão. Vou ter um cubo para identificar a minha escola, para identificar... Não é preciso cubo. Ok, depois eu meto um oráculo e resolvo o assunto. Mas eu não tenho microfone de mão. Então eu tenho que perceber assim, se eu gravar com o telemóvel, o que é que vai acontecer? O telemóvel vai captar o ambiente toda à volta. E se eu estiver na rua
e se estiver afastado, se tiver montes de jornalistas, e se eu tiver com o telemóvel, se eu não conseguir lá chegar perto, se eu tiver com o telemóvel assim à distância, o que acontece é que eu vou ouvir a voz da pessoa lá ao fundo e vou ouvir todos os ambientes à minha volta. Então, eu tenho que pensar nisso. O tipo de material que eu tenho, ok, o ideal era eu levar um microfone de mão, porque eu consigo, com o microfone de mão, chegar mais perto da pessoa e é um microfone. E o microfone de mão preciso ter um gravador. Então, começo, ok, tenho conhecimentos técnicos para isto, tenho meios técnicos para isto ou não, mas eu tenho que pôr no papel. Eu tenho que pôr no papel e tenho que perceber isso, porque eu já sei quais são as pessoas que eu tenho um para a luz, um para o som, um para a imagem, então eu tenho que saber o que é que cada um vai levar. Porque eu não posso só simplesmente achar que as pessoas vão e depois os materiais não existirem. Os materiais têm que existir, os meios técnicos têm que existir. Então, o som é a mesma coisa. Que tipo de microfone é que eu vou levar? E começa a fechar isso. A iluminação. Eu preciso de um iluminador, preciso de alguém que me ajude na parte da iluminação, porque eu posso fazer uma entrevista na rua, posso levar uma esferovite para compensar um bocadinho a luz, porque não é a luz direta, se calhar não fica tão bonito, mas pode ficar ali um contornozinho, etc, etc. Ok, então o que é que essa pessoa da iluminação vai lá fazer? Tem que levar alguma coisa. Vai levar um refletor, vai levar um projetor, vai o telemóvel, com a luz do telemóvel, vai ajudar a iluminar, o que é que vai fazer? E a maquilhadora. Os materiais também têm que ser. Então, no fundo, nós já temos aqui, a nível da produção, temos a nossa equipa, temos os meios técnicos e temos tudo organizado, pensando sempre na diferenciação. Porque mesmo quando nós pensamos numa equipa ou pensamos no que quer que seja, temos que pensar sempre como é que eu vou ser diferente. E às vezes os alunos destacam-se por isso. Porque muitas vezes os professores gostam mais dos alunos, mas os professores percebem o envolvimento dos alunos quando eles conseguem ir para além de. E isso, muitas vezes, é a chave. Então... Nuno, peço desculpa interromper, mas estamos já quase a terminar, faltam menos de 10 minutos. Okay. E não sei se pudesses falar um pouco sobre os programas de edição, que é sempre uma eu ia agora passar para aí. E muito útil. Ou até mostrar mesmo, não sei. Ok. O programa de edição, os programas de edição é assim. Hoje, felizmente, eu por exemplo, eu utilizo o Adobe Premiere. Como é que eu posso partilhar aqui? Como é que eu posso partilhar aqui, Margarida? Ou seja, portanto, partilhar a tela. Tenho autorização para partilhar a tela. Portanto, Margarida, não sei se estás-me a ouvir, Margarida. Ops. Desculpa, eu fiquei sem som. Ok, pronto. Eu tenho que... Margarida, não sei se já me estás a ouvir. Sim, estamos a ouvir, estamos a ouvir. Ok. Estavas a partilhar a tela. Se quiseres partilhar com som, é só clicar. Eu não estava a ver o som, eu também tenho que o partilhar, não é? Clicando em baixo, é selecionar compartilhar som. Ok, portanto, ao partilhar... No mesmo link. Partilhar som, já cá está. Pronto. Vocês, então... Estamos a ver, penso que a caixa de e-mail agora. Ok, exatamente. Não tem problema. Neste momento já estão a ver o Premiere a abrir, certo? Exato. Pronto, existem muitos programas de edição. O mais importante de tudo é perceber que qualquer programa de edição trabalha com estes elementos que eu acabei de vos falar, que é os básicos, que é a imagem e o som. Ok? Portanto, deixem-me ver aqui o que é que eu vos posso mostrar. Isto é o Premiere, o Adobe Premiere. Existem formas de nós dos programas piratas, não há outra maneira de dizer isto, não é? Existem no Pirate Bay, etc, etc. Eu acho que não sou muito apologista. Eu acho que vocês devem tentar, dentro das escolas ou dentro de alguém próximo, tentar aconselhar-vos, porque essa pessoa também vos pode ajudar a compreender melhor, digamos, aqui estes passos de edição, não é? Existem múltiplos. O Premiere, eu acho que é generalista. Portanto, dentro dos programas que existem, é generalista. Como é que funciona o Premiere? Ou seja, nós temos as pistas
áudio e pistas de vídeo. Como vocês veem aqui, portanto, ou seja, existem várias áreas. Por exemplo, não sei, conseguem ver o cursor? Conseguem perceber o cursor, Margarida? Sim, sim, conseguimos. Ok. Portanto, por exemplo, quando vocês veem aqui em cima, isto tem a ver com os... é a área, no fundo, dos conteúdos, onde eu posso ter os vários efeitos, portanto, ou seja, dos materiais. Posso pôr aqui um vídeo, portanto, posso também ter acesso aqui nesta janela aos efeitos, ao mixer do som, ou seja, isto, falando assim de repente, pode ser uma linguagem um bocado complicada. O mais importante para vocês perceberem é que qualquer programa trabalha com o vídeo, que neste caso está aqui, aqui na timeline superior, a nível superior, onde eu tenho aqui vários blocos de vídeo, e trabalha com o áudio, portanto, onde está aqui na parte inferior. E depois, o que é que acontece? Nós temos que encontrar maneiras, e todos os programas no fundo têm isto, de importar para dentro do programa o áudio e o vídeo. O áudio vai para... Ou seja, eu vou tentar criar aqui uma analogia, que é, isto é uma casa, isto é um palácio, uma plataforma de edição, de montagem, é um palácio, não é? Portanto, onde nós temos aqui várias repartições. Temos a repartição do vídeo, do áudio, podemos ter os grafismos também, onde estão os oráculos, etc, etc. Mas a base é sempre o vídeo e o áudio. Então, nós temos que trazer para dentro do nosso palácio, temos que importar o vídeo e o áudio. E depois nós vamos perceber e saber onde é que nós queremos, quais são as várias partes do vídeo e do áudio que nos interessam. Vamos selecionar e vamos colocar na timeline, que é a pista, que é a pista, no fundo, do trabalho final. Esta timeline, como vocês veem aqui em cima, tem um tempo. Portanto, aqui, por exemplo, isto tem 4, daqui estamos nos 4 minutos. Isto foram vídeos que eu fiz de promoção do projeto que nós estamos a fazer. Neste projeto, eu já sabia que não podia ter mais do que 4 minutos e meio, portanto, eu tenho aqui o meu time daqui dos 4 minutos, eu marquei logo aqui, tenho o vídeo, tenho aqui várias partes do vídeo, tenho aqui um meu, tenho aqui várias coisas de professores, depois tenho mais outra parte, outra intervenção minha, tenho aqui outros testemunhos. Portanto, se vocês quiserem ver isto em termos daquilo que eu vos falei no início, eu sei que aqui no início tenho a introdução, que é a parte da apresentação, tenho o desenvolvimento, que é, no fundo, aqui a maior parte deste projeto, que eu vou dar os testemunhos dos professores, etc. No final, eu tenho o desfecho, ou a conclusão, que é outra vez uma parte que eu faço. Em termos técnicos, eu gosto do Adobe, do Premiere, porque é possível piratear e cracar, existem imensas possibilidades. Cuidado por causa dos vírus, não é? Como é evidente. Vocês já sabem, quando nós colocamos download free, muitas vezes está sempre associado a vírus e outras coisas. Portanto, devemos saber bem, e eu de repente assim não vos consigo, nem vos posso aconselhar para vocês tentarem andar à deriva na internet, não é? Porque isso pode ser maior o prejuízo do que o benefício. Aquilo que eu vos digo é que, pronto, há softwares muito básicos, até nos próprios telemóveis, e nós devemos começar por aí. Isto é simples, não vale a pena complicar. Porque às tantas nós estamos a tentar trabalhar com o software que as pessoas falam, que é o Avid, ou o Premiere, ou o Final Cut, ou o que quer que seja, mas de repente andamos ali às moscas e não conseguimos o nosso objetivo final. E o nosso objetivo final é perceber assim, eu quero fazer uma coisa de 1 minuto. Ok, então o que é que eu quero fazer? Isto vai ter uma introdução, vai ter um desenvolvimento e vai ter uma conclusão. Como é que eu vou fazer isto? Vou fazer com o telemóvel. Quem é que eu preciso? Eu preciso destas pessoas. Ok, como é que eu vou fazer diferenciado isto? Com estas perguntas, com estas reportagens, etc, etc. E então eu tenho que perceber, mas como é que eu vou concretizar isto? Eu agora vou-me pôr num Premiere que eu não domino? Não, isso é errado. Então, no telemóvel, existem, por exemplo, ferramentas para editar. E o mais importante é vocês chegarem ao pé do professor e dizer assim, professor, está aqui o meu trabalho.
E o professor, na realidade, não vai saber. Se vocês, se calhar, fizeram aquilo no Premiere, no Final Cut, ele quer é que vocês cheguem lá com uma reportagem final. Eu acho que esse é o objetivo principal, é nós encontrarmos formas de... E depois é ir desenvolvendo. Primeiro, começar com uma ferramenta mais básica de todas, não é? E mais simples e acessível, que vocês consigam ter acesso, e fazer um produto final. Conseguir, ok, eu consegui. Eu acho que o mais importante é isso, é eu consegui. Eu consegui. E ter esse produto final e que sirva de exemplo. Ok, agora a seguir eu vou aumentar a fasquia. Em vez de uma reportagem de 1 minuto, eu vou fazer uma reportagem de 1 minuto e meio. Em vez de ter um telemóvel, eu vou ter uma câmara. Em vez de ter 2 pessoas na equipa, eu vou ter 3. E em vez de ter, se calhar, uma edição no telemóvel ou no tablet, eu vou evoluir. Mas eu vou conseguir. Porque o mais importante é conseguirmos ter um resultado final. Margarida, eu não sei se... Sim, nós estamos mesmo a chegar ao final, ao limite da nossa hora. Eu não sei se há alguma questão que ainda queiram colocar. Se não, eu se calhar agradecia. Nós vamos ter já agora de seguida também, daqui a 5 minutos, uma outra workshop. Eventualmente, se quiserem... partilharia aqui mais um link para nos darem. Entretanto, está no bate-papo o link para a confirmação de presença e partilharíamos. Queres partilhar, Catarina, o link do Menti? Entretanto, desapareceu-me. Eu agradeço e peço de alguma forma desculpa por se calhar ter sido um bocadinho expositivo. E não trazer para aqui apresentações e PowerPoints e essas coisas, porque eu acho que o mais importante é nós vermos as coisas com simplicidade e consegui-las ver no resultado final. E pronto, e acho que digamos aqui o guião e estas questões são sempre importantes em função do nosso objetivo. Espero que possa ter ajudado de alguma forma, ter motivado de alguma forma e que algo que eu tenha dito para aqui, que possa ter ficado e que tenha sido útil para estes jovens repórteres que vão ser os futuros repórteres. Claro que sim. Pronto, eu se calhar restava-me aqui agradecer, entretanto, consegues pôr, Catarina? Só para terminarmos e também para darmos o feedback ao Nuno, se puderem então deixar-nos eventualmente até dúvidas, que ele poderá depois também receber posteriormente. Sim. Ainda não estamos a ver, mas podes ir dizendo, ok, já estamos, portanto é no menti.com 32 22 0786 32 22 0786. E se puderem então dar-nos algum feedback, o que é que ficou, o que é que retiveram nesta hora que o Nuno dispensou o tempo para estar connosco, e se quiserem também colocar algumas questões que queiram aprofundar, poderemos também depois posteriormente desenvolver isso, está bem? Entretanto, agradeço mais uma vez a tua presença, Nuno. Muito obrigada e pela partilha de conhecimentos. Nós, em breve, daqui a cerca de 4 minutos, vamos começar a próxima e última workshop, que será sobre podcast. Portanto, mantenham-se por aí. Dá para beber um copo de água ou um cafezinho. Até já. Obrigada. Deus, sucesso a todos. Obrigado. Tem aqui já algum feedback do que é que as pessoas mais gostaram. E ficamos então assim. Até já.